Olá, meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, um projeto aqui da Igreja Batista Monte Moriá, né? E hoje vamos falar sobre o livro de Números, né? Livro de Números, e a aula de hoje temos como tema um senso da morte e outro de vida. Ou seja, um senso da morte e outro senso de vida. E aí vamos discutir o que é esse senso da morte, o que é esse senso de vida. Senso quer dizer medição populacional, né? Vamos aqui tentar quantificar, né, o povo. E é bastante interessante esse tema que já é sugestivo do que vamos abordar aqui nesta videoaula, tá? Antes de iniciar a nossa videoaula, fazer aqui uma oração para que o bom Deus aí possa abençoar, né, esta aula, esse ensino a respeito desse livro tão interessante, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, obrigado, Pai, por mais um domingo, e estamos aqui reunidos com os meus irmãos para abordar a respeito de mais um livro santo e poder, sim, entender aquele livro que o Senhor entendeu como sagrado e nos deu de presente, porque esse livro traz vida, nos dá, de fato, entendimento a respeito da Tua palavra e da Tua vontade, Senhor. Assim, por mais uma vez clamo e peço e suplico para que o Senhor instrumentalize, que o Senhor abençoe esta aula e que no abrir de minha boca eu apresente o mais correto ensinamento a respeito da tua santa palavra e que não só ocorra o ótimo, o correto ensinamento, mas que ele seja edificante para a vida daqueles que escutam. Amém? Amém, meus irmãos? Então, vamos lá para mais uma semana e falar a respeito de mais um livro santo, o livro de Números, né? E o tema da aula, daqui a pouco vocês vão entender o porquê um senso da morte e outro senso de vida, tá? Lembramos que nós iniciamos aqui a avaliação dos livros bíblicos, né? E já passamos do Novo Testamento, agora tivemos que voltar a alguns livros do Antigo Testamento, porque não fizemos essa abordagem neste formato. Então, já falamos sobre Gênesis, já falamos sobre Êxodo, falamos sobre Levíticos, agora estamos em Números, né? E na próxima aula vamos fechar o Pentateuco. Penta, 5, teuco quer dizer rolo, então são 5 rolos, ou 5 livros, são 5 primeiros livros da Bíblia, então escrito pelo profeta Moisés, também são chamados de livros da lei, na hora que você se deparar na Bíblia, ou os livros de Moisés, ou a Torá, ou o Pentateuco, são a mesma coisa, que trata a respeito dos 5 primeiros livros. E nós estamos no quarto, né? Que é bastante interessante, tá? Esse livro é composto de 36 capítulos, é um livro considerado longo, é extenso, né? 36 capítulos é um livro considerável, né? Considerando os demais da Bíblia, tá? Não é igual de Isaías, que tem 66, nem Salmo, que vai ter 150, mas ainda assim é um livro, sim, extenso. E por que estudar esse livro, né? O livro de Números vai nos dar 3 grandes pilares. O primeiro é entender a importância em confiar em Deus, né? Que Deus sempre está ao nosso lado, está aí conduzindo, né, a nossa vida conforme a vontade e o desígnio dele. A segundo momento, por que estudar esse livro de Números? Porque além de nos ensinar que nós devemos confiar em Deus, ele vai nos ensinar que devemos obedecer os mandamentos. Porque uma vez que seguimos os mandamentos, estamos debaixo da bênção e não da maldição. Esse livro de Números também vai nos ensinar que nós devemos apoiar os líderes escolhidos por Deus, desde que, obviamente, eles estejam fazendo a coisa certa. Se eles estiverem fazendo as coisas erradas, eles devem ser reprimidos, né? Eles devem ser, de fato, contestados. Mas se esses líderes, de fato, tiver aí uma verossimilhança, né? Uma fumaça, né? Uma aparência de que esteja fazendo a coisa certa, devemos, sim, apoiá-los, né? E também temos cuidado com a rebeldia. Essa é a base do livro de Números, né? Confiança em Deus, obediência aos seus mandamentos e o apoio aos líderes escolhidos
por Deus, tá? Além disso, esse livro ele vai relatar, gente, a respeito da peregrinação do povo de Deus no deserto durante 40 anos. Né? Ele vai falar desde a saída lá, né, do Egito até, de fato, o momento em que vem a segunda geração. Então, é um livro o tanto quanto tenso, porque ali você percebe os deslizes do povo de Deus e você percebe, de fato, a intercessão divina a todo momento, tentando chamar o ser humano para que volte para o caminho correto, mas, infelizmente, não deu certo para a primeira geração, tá? Este livro, ele vale muito a leitura, porque ele vai ter uma grande variedade de materiais e de formas literárias. Professor, o que o senhor quer dizer nesse sentido? Quer dizer que dentro desses 36 capítulos, vamos encontrar listas de censos, ou seja, de medição, né, de contagem populacional, ou seja, a contagem de indivíduos que compõem cada tribo. Além de lista de censos, vamos encontrar genealogias, vamos encontrar leis referentes às práticas civis, cerimoniais e culticas, vamos encontrar narrativas históricas, vamos encontrar poesias, vamos encontrar profecias e vamos encontrar uma lista de viagens gigantesca, porque houve uma grande movimentação geográfica nesse livro. Então, um livro altamente rico, né? Obviamente, dentre os 5 que compõem o Pentateuco, é o que eu mais gosto, porque, de fato, tem mais informação, né? Traz muito... traz muito ensino, né, praticamente em cada capítulo, né, diferentemente de Levítico, que é um livro mais duro, é um livro mais preso, é um livro mais pragmático, é um livro ali altamente apontando as leis cerimoniais e acabou. Né? Já Números não, que vai dizer esse mundo de informações, de censo, genealogia, leis, narrativa histórica, poesia, profecias, lista de viagem, é uma coisa fantástica esse livro de Números, o qual convido todos, né, à leitura, né, após essa videoaula. Para entendermos o livro de Números, eu vou pedir a todos vocês, todos os irmãos, para abrir a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 10. Porque o apóstolo Paulo, né, apontando que nós não devemos atentar o Cristo, utilizou como exemplo apontado em Número e desmistificou todas as mensagens presentes nesse livro. 1 Coríntios, capítulo 10, vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 13, que ao capítulo 1 ao capítulo 11, onde o apóstolo Paulo vai apontar a respeito da história de Números, o seu significado, e que ela serve de exemplo e de aviso para a atual geração. Assim diz em 1 Coríntios, capítulo 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés, pois eles foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados pela nuvem e no mar. Todos comeram a mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E aquela rocha espiritual se chamava Cristo. Então, Cristo estava em todo momento, em Números, no momento que Deus, de fato, resguardou o seu povo, o povo entendido como eleito, o povo que, de fato, ele deveria guardar a posteridade. E aí, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5, que é o capítulo do Novo Testamento que explica o Velho, que explica o livro de Números, no verso 5 diz, mas Deus não ficou contente com a maioria daqueles que saíram do Egito e estavam no deserto. E por isso por isso que esse povo morreu e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Mas tudo isso que aconteceu com aquela geração, com o primeiro censo, que foi contado e foi morto, tudo isso aconteceu a fim de servir de exemplo para nós não querermos a mesma coisa que eles desejaram. Verso 7. E quais são? Ele vai apontar 4 erros da população apontado em Números. Nós não devemos adorar ídolos, como alguns deles adoraram, como diz as Escrituras Sagradas. Verso 8. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil caíram num só dia. Verso 9, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo,
como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pela cobra ardente. Verso 10, vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. E no verso 11, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, para nós. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. E depois ele finaliza esse capítulo 10 do primeiro livro de Coríntios, que nós já analisamos, falando a respeito da adoração e de não atentar o nosso Senhor Deus. E no verso 12 e 13 ele vai dar duas passagens magníficas que servem de muito, né? De exemplo para todos nós, que aquele que se pensa em pé é melhor ter cuidado para não cair. E, a segundo momento, Deus não dá qualquer tentação sem de fato capacitar aquele que está sendo, né, tentado a suportar aquelas tentações, porque ele pode sim sair, né, daquele problema, o que não aconteceu de fato com esse povo apontado em números, porque eles caíram na tentação e mesmo Deus sabendo que eles estavam capacitados para suportar as aflições, eles não simplesmente blasfemaram, simplesmente eles cometeram imoralidade sexual, eles colocaram à prova a paciência de Deus e de Cristo, porque eles ficaram murmurando de Moisés e de Deus, e ele passava o tempo todo se queixando. Então, meus irmãos, o livro de Números serve para dar esses quatro significados para a gente. Serve de exemplo e de aviso. Não devemos ter outro Deus, não devemos praticar imoralidade sexual, não devemos pôr à prova a paciência de Deus, ou seja, a paciência de Deus vai ter um limite, né? E nós não devemos nos queixar o tempo todo murmurando. Isso encontra no 1 Coríntios, capítulo 10, né? Que vai ensinar a respeito do livro de Números. Tá bem? Então, partindo já da premissa, da base, do princípio, do que o livro nos ensina, à luz das palavras do apóstolo Paulo, então agora vamos, de fato, abordar a respeito desse livro santo. Título do livro, né? O título do livro, né, que é Números, na Bíblia, no texto original em hebraico, como eu já até mencionei, todos os livros do Pentateuco, eles nominavam o livro com a primeira frase do livro. Por exemplo, Gênesis, no princípio. Êxodo, estes são os nomes. Levítico, e ele chamou. E Números, e ele falou. Engraçado que os pais da igreja gostam muito da nomenclatura do livro de Números, como ele falou, né? Porque ali nos dá a ideia que registra a palavra de Deus que foi dada ao povo santo. Né? Porque o início de Números é aí, Deus falou para Moisés no deserto, e aí, de fato, né, a versão em hebraico, tá? Tem também outras Bíblias hebraicas que você vai utilizar o título hebraico Bemidbar. E o que é Bemidbar? Bemidbar quer dizer deserto. Por quê? Porque todos os acontecimentos retratados em Números, de fato, vai tratar sobre o deserto. O deserto da planície do Sinai, o deserto de Parã, o deserto de Sim, nas planícies de Moabe, tudo ali é uma região desértica e montanhosa, tá? Então, por isso que alguns títulos também em hebraico é Bemidbar, que quer dizer deserto, tá? Professor, mas se uma parte do livro do hebraico vai falar que significa ele falou, porque é a primeira frase que tem no livro de Números, no capítulo 1, verso 1. Outros vão chamar de Bemidbar, que quer dizer deserto, porque os acontecimentos aconteceram no deserto, e o nome deserto é mencionado mais de 40 vezes nesse capítulo. Como chegou o nome de Números, né? O nome de Números ele vai advir da Septuaginta. Septuaginta é quando, de fato, houve, né, a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, né? Ptolomeu, lá na África, percebendo que tinha muitos judeus, ele dizia, para quê? Os caras que estão falando tudo grego, vai trazer uma Bíblia hebraica? Não. Traz aí 6 sábios de cada tribo. Então, 72 homens saem da Palestina e vai para a África, e lá, vai lá e faz a tradução do hebraico para o grego. Então, isso é chamado da versão dos 70 sábios que traduziram em 70 dias, por isso que é o nome de a Bíblia dos 70, ou a Septuaginta. Então, o nome Números vem da Septuaginta.
O nome Números também vem da Vulgata Latina, que é Jerônimo, que diz, opa, deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui, na versão grega e vou aqui traduzi-la na língua, no latim, porque o latim passou a ser a língua do Império Romano, né? Lá na Itália, lá aquela questão toda. Então, na versão grega, no título grego, né, dado para a Septuaginta, ela vem com o nome aritmoi, que vem de aritmética. Já nos tradutores latinos, vem de numeri, que quer dizer números. Mas por que aritmética e número? Porque no livro de Números, vamos encontrar duas grandes contagens populacionais. E que, de fato, são os focos de dois grandes capítulos que abrem o livro de Números, no capítulo 1, e o livro que fecha o primeiro estágio, que é da primeira geração, e abre a segunda geração. Então, no livro de Números, vamos encontrar dois censos populacionais, ou seja, dois momentos em que Deus determinou que fizesse a contagem do povo, tá? Onde é que vamos encontrar isso? Vamos encontrar no capítulo 1, número capítulo 1, verso 46. Porque em Números, verso 41, no primeiro censo, a população que saiu do Egito, até 2 anos, né, que saiu do Egito, contava 603.550 pessoas. Isso, homens. Porque olha só o que Números capítulo 1, verso 1 vai falar. No segundo ano, depois da saída de Israel do Egito, no segundo mês, o Senhor Deus falou a Moisés no deserto de Sinai. Quando ele está na tenda sagrada, né? Deus estava na tenda sagrada e falou para Moisés: você, Arão, deve fazer a contagem do povo. Mas esta contagem, que deve ser feita por grupo familiar, deve ser feita apenas com homens de 20 anos para cima. Ou seja, porque eles consideravam a maioridade civil a partir dos 20 anos e eram homens que estavam capacitados para o serviço militar, porque eles iriam adentrar na Terra Santa. E se eles iriam adentrar na Terra Santa, haveria guerra. Então, Deus precisou que o povo entendesse a quantidade de pessoas que estavam ali. Então, tinham 603.550 pessoas, homens em idade para o serviço militar, segundo Números, capítulo 1, verso 46. Só para vocês imaginarem a quantidade de homens que estavam dispostos à guerra, ou aptos para participar de uma guerra, Camaçari hoje, segundo o censo do IBGE, tem 301.000 pessoas. Então, tinha o dobro da população de Camaçari apenas de homens que poderiam ir à guerra. Então, era um exército considerável. Tá? Então, esse é o primeiro censo, o censo dos escravos que saíram do Egito, que passaram 2 anos, né, depois da saída do Egito, que parou ali na planície do Sinai, ou seja, no Monte Sinai, onde eles receberam lá aquelas leis. Então, tinha 603.550 homens, tá? Lembrando que esta contagem não contabilizou os levitas, né? Que vai ser apontado lá em Números, capítulo 1, verso 47, porque eles tinham como incumbência prestar serviço de apoio à tenda do Senhor. Enquanto o primeiro censo foi feito com aquela população de escravos que saiu do Egito, que saiu com Moisés, o segundo censo, né, vai ser apontado no Números capítulo 26. E enquanto o primeiro teve 603.000, no segundo censo deu 601.000. Mas, Cleto, qual a diferença do primeiro censo para o segundo censo? É que o primeiro censo foi feito com a população escrava do Egito. Mas essa população murmurou contra Deus, pecou, praticou idolatria, cometeu imoralidade sexual, murmurava o tempo todo. Então Deus falou: toda essa geração que saiu do Egito, que tem 20 anos para cima, vai ser todos mortos. E somente a geração descendentes dele é que entrarão na Terra Santa. Por isso que Deus determinou que fosse feito o segundo censo. Então, o segundo censo são os filhos da primeira geração. Nenhum daqueles que foram contabilizados no primeiro censo foi repetido no segundo censo, tá? Salvo Caleb e Josué, tá? Isso vai estar presente lá em Números, capítulo 26, verso 64, tá bem? Desculpe,
Números capítulo 26, verso 51. Número total de homens israelitas era de 601.730 homens aptos para a guerra. Então, devido a esses dois censos, né, esses tradutores achou por bem colocar o nome de números, porque Deus estava contabilizando. Mas, claro, porque existe a necessidade de contabilizar a população apta para a guerra, porque não existe qualquer batalha que possa ser realizada se você fazer uma preparação, se de fato você está apto e discutindo, né? Fazer os atos preparativos, né? Você de fato você saber quais são as armas que você tem, né? E para você fazer um planejamento para ir para a batalha, né? Essa é a ideia básica, né? Organização. Tá? Qual é o propósito desse livro? O propósito é ele passa a nos contar como o povo de Israel se preparou para entrar na Terra Prometida, que houve toda uma preparação. Uma preparação bélica, uma batalha, uma preparação espiritual, uma preparação de fato pessoal. Eles precisavam passar por aquele momento de amadurecimento, passar por provação para ver se de fato a fé estava acesa mesmo, mas infelizmente a primeira geração, todos pecaram. Por isso que o primeiro é o censo da morte. O censo presente em Números capítulo 1 é o censo da morte, porque todos aqueles que foram contabilizados morreram. Os 603 mil de Números capítulo 1 morreram. Já o censo apontado em Números capítulo 26, que deu um pouco mais de 601 mil, todos eles de fato foi o censo da vida, porque era o censo da esperança, foi o censo da redenção, era o censo de fato daqueles homens, né, que iriam sim adentrar na Terra Santa. Então o propósito é, como é que Israel se preparou para entrar na Terra Prometida? Essa preparação espiritual, bélica e pessoal, né? E até mesmo religiosa. E o outro propósito, de fato, é apontar como os israelitas cometeram o pecado e como eles foram punidos e, de fato, como houve uma preparação para uma nova investida. Porque a primeira geração, só para vocês imaginarem, eles estavam a poucos dias de adentrar a terra prometida. Onde eles estavam na planície de Moabe, eles podiam ver a terra prometida, porque só ela estava separada apenas pelo Rio Jordão. Mas lembremos que tanto o Mar Vermelho como a travessia do Rio Jordão, eles poderiam ser feitos a pé. Não há qualquer impedimento ali. Existem, sim, faixas, né, territoriais que possibilitariam a ida a pé. Mas, infelizmente, eles cometeram, né, muitos pecados e imoralidade sexual, idolatria, murmuração, se queixaram, blasfêmia. Então, de fato, Deus disse, ó, é o espírito de escravo no homem liberto, né? Então, não adianta você ter liberdade, mas você tem uma mente travada, fechada, desconectada com Deus e com o mínimo de fé, com a mínima demonstração de fé, tá? Então, o propósito, como o povo de Israel se preparou para a entrada na Terra Santa, e o segundo, demonstrar como aconteceu a rebelião, né, por parte desse povo santo, e como eles foram punidos, e como depois Deus deu a graça redentora para uma nova investida, e quando então, de fato, eles adentraram na Terra Santa, né, onde vamos encontrar o que é isso? No livro de Josué. Porque o livro de Números é um livro preparatório para o livro de Josué, não é nem o livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio vai ser o livro, são os atos finais de Moisés, né? Um livro, né, de um homem, né, que ama muito a Deus. Mas o livro de Números, ele termina com o povo de Deus na planície de Moabe, ou seja, olhando, né, para o rio, para a cidade de Jericó, né? Ou seja, do outro lado do rio Jordão, e de um lado do Rio Jordão, uma margem do Rio Jordão, estava o povo de Deus olhando a Terra Santa e a cidade de Jericó. E no livro de Josué, no capítulo 3 ao capítulo 6, vamos ter a concretização, o povo atravessando esse Rio Jordão e derrubando a muralha lá e conquistando o Jericó. Então, de fato, veja que eles estavam a passos de conquistar aquilo que era tão sonhado, mas, né, os rebeldes, né, vão pagar, terão como o pagamento, né, do seu ato a maldição, né? E aqueles, de fato, os crédulos, a bênção, né? Essa é a regra básica. Versículo-chave para entendermos o livro de Números, né? Vamos abrir o livro de Números no capítulo 14.
No livro de Números, capítulo 14, vai apontar no verso 22, dizendo: nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, desta vez puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Verso 23. Eles nunca entrarão na terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Então, o versículo-chave vai ser Números, capítulo 14, verso 22, apontando que aquele povo que foi liberto da terra do Egito, aqueles que assistiram às 10 pragas, aqueles que assistiram à grande maravilha da abertura do Mar Vermelho, aqueles que foram alimentados no deserto, que de fato não tiveram sede, mas a sede foi aplacada, né, com água doce e com água tirada de rocha, ou seja, diante de grandes maravilhas e sinais por parte de Deus, ainda assim abandonaram o seu Jeová Deus, o motivo pelo qual eles não entrariam na terra prometida que Deus prometeu a Abraão, aos patriarcas. Então Deus espera toda aquela geração perecer, como Paulo bem mencionou, onde os corpos foram jogados, né, no deserto, são 603 mil cadáveres, né, jogados lá no deserto, né? Isso de homens, né? Porque a Bíblia só contabilizou os homens que pudessem ir à guerra, né? Segundo os eruditos, aponta que a população de Israel chegava a cerca de 2 milhões, né, de pessoas, com crianças, com mulheres, com velhos, com estrangeiros, né, que não foram contabilizados, e levitas também no meio, sacerdotes, que não foram contabilizados lá em Números capítulo 1. Tá? Então, todos aquela geração, primeira geração contabilizada, morta no deserto, conforme Números capítulo 14, verso 22, que Deus proíbe que eles adentrem na terra santa. Panorama, como é que vamos entender o livro de Números? Bem tranquilo mesmo, né? Enquanto o Gênesis, capítulo 54, que é o último capítulo, vai apontar sobre a morte de José. O Êxodo inicia com a explicação como o povo de Deus se multiplicou lá na terra de Gozen, depois há uma grande tributação no povo, o povo não consegue pagar, então me dá sua força, trabalha agora e você vai ser escravo. Então, lá no livro de Êxodo, vai apontar sobre a libertação do povo de Deus. E aí, quando acontece a libertação contra o faraó Ramsés, né, e tem a travessia do Mar Vermelho, a libertação do Egito, passado 2 meses, no primeiro dia do 3º mês, junto ao Monte Sinai, Deus dá o decálogo, os 10 mandamentos e as leis. 2 meses, né, e 1 dia. Depois, com 1 ano da saída do Egito, Deus percebendo que a idolatria poderia dominar tudo, Deus determina a instituição do tabernáculo para comprovar a presença de Deus dentro de 1 ano, né? A partir de Deus determinar a construção do tabernáculo, Deus vai dar as leis cerimoniais, as leis de adoração, as leis culticas, as leis civis, e vamos encontrar em Levítico. Daí tem-se os primeiros sacrifícios. Entre a construção do tabernáculo e a peregrinação no deserto, saindo do Monte Sinai, que eles estavam no Monte Sinai, para as planícies de Moabe, decorreu 1 ano entre essa saída e a instituição do tabernáculo. Esse 1 ano que o povo de Deus teve foi 1 ano de preparação, 1 ano de preparação pessoal, 1 ano de ensino, 1 ano de descanso, 1 ano de encontro, 1 ano de construção. Então, dentre a construção do tabernáculo e a saída para a peregrinação direta no deserto em direção à Terra Santa, foram 1 ano, tá? Isso porque em Êxodo, capítulo 40, vai apontar que o tabernáculo foi construído 1 ano após a saída do Egito, né? Já em Números, capítulo 1, vai dizer que depois de 2 anos, Deus determinou a contagem do povo e a saída do povo de Deus em direção à Terra Santa. Então, 1 ano constrói o tabernáculo, 2 anos ele sai, né, do Monte Sinai em direção à Terra Santa. Tá? Isso vamos encontrar em Números capítulo 10, verso 11. No 2º ano, depois que o povo de Deus saiu do Egito,
uma nuvem se levantou em cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo do deserto do Sinai para o deserto de Parã. Né? Então, saiu de um deserto para outro. Então, pense que era um momento bastante complicado. Então, esse é o panorama, né? Saiu do Egito, 2 meses e um dia, temos os 10 mandamentos e as leis. Com um ano contado do Egito, eles têm que ter um ponto de referência, constrói o tabernáculo, eles ficam um ano ali, né, praticando o sacrifício, as leis cerimoniais, entendendo a importância do tabernáculo e tal. Depois disso, um ano depois é quando a nuvem se movimenta e eles, de fato, saem do deserto do Sinai para o deserto de Pará. Tá? Destinatários está bastante claro no livro de Números, capítulo 36, onde aponta que, Números 36, verso 13, foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, por meio de Moisés, na planície de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Então, veja que o próprio Números, capítulo 36, verso 13, já nos diz, né, que finaliza Números, inicia Josué. Até porque Josué, ele é consagrado, né, líder do povo de Deus lá em Números, no capítulo 27. Logo, 26 faz o censo, 27 ele é consagrado líder da nação. Então, o próprio Números, capítulo 36, verso 13, nos ensina que o destinatário, né, de todas essas ordenanças, dessas leis, desses mandamentos, foi dada por Deus e foi apresentado por Moisés para que fosse dado ao destinatário, que seria o povo de Israel, né, o povo escravo, o povo escravo não, um povo que era ex-escravo na terra do Egito, né, que estava liberto, mas ainda estava com a cabeça de escravo. A autoria, né? A autoria deste livro, temos que, no decorrer de toda a Bíblia, aponta que Moisés escreveu os livros da lei, ou as leis de Moisés, ou a Torá, ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. E o livro de Número, é o 4º desses 5 primeiros, né, livros. Então, primeiro Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Número e, por último, até Deuteronômio, que vai falar apenas sobre a morte de Moisés. São os últimos atos de Moisés e a morte, né? Ele organizando o povo, preparando, de fato, para que o povo se preparasse para os próximos atos. Tá? Quanto à autoria, a autoria desse livro de Números vai estar presente, né, em Juízes, capítulo 8, verso 31, onde vai apontar sobre a lei de Moisés. 2 Reis, capítulo 14, verso 6. Neemias, capítulo 8, verso 1. Marcos, capítulo 12, verso 26. E João, capítulo 7, verso 19. Todos eles vão apontar que Moisés escreveu os livros da lei, ou as leis de Moisés. A lei de Moisés trata-se a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Mas, ainda assim, o livro de Números também nos dá uma ideia que Moisés tenha sido o seu autor. Apesar que não diz de forma clara que o livro seja autografado, que o livro, de fato, tinha como autoria direta Moisés. Mas ele nos dá elemento a essa reunião a respeito disso. Por quê? Quando lemos o livro de Números, capítulo 33, verso 1 e 2, olha só o que ele diz. Números, capítulos 33, a idade de Cristo, verso 1 e 2, que vai falar sobre as jornadas do povo de Deus do Egito até as planícies de Moabe, onde de fato é o último ato que acontece lá no livro de Números. E assim diz, Números 33, verso 1. São essas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo da ordem de Moisés e Arão. E aí, o X da questão. Números 33, verso 2. Moisés ia anotando o nome dos lugares de onde partiam, de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. Então, Moisés, ele fazia, de fato, um apanhado, um escrito, um relatório de tudo que acontecia nos lugares. Então, isso nos dá a ideia, já que o livro de Números trata-se de inúmeras histórias, né,
narrativas históricas, então, via de regra, provavelmente deve ter utilizado esse relatório dele para escrever esse livro, né? Ele mesmo. Já em Números capítulo 36, né, vai apontar, verso 13, como nós já até lemos, né? Foram essas leis e mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés, nas planícies de Moabe. Então, as leis e os mandamentos apontados no livro de Números foi dado por Deus para Moisés. Então, se as leis e os mandamentos foram dados para ele, ou seja, ele é o próprio detentor dessas informações, e ele fazia o relatório, resta praticamente implícito, né, que de fato foi o próprio Moisés que escreveu este livro, tá? Tudo aponta que Moisés escreveu esse livro no seu último ano de vida, né? Lembrando que Moisés viveu 120 anos, né? 40 anos ele viveu no Egito, até matar um egípcio para defender o seu povo e fugir. Então, ali ele tinha 40 anos. Quando fugiu, tinha 40 anos. E se tornou fugitivo, se tornou uma pessoa perseguida pelo Estado egípcio. Com 80 anos, ele é chamado lá no Monte Sinai para voltar e salvar o povo. E com 120 anos, ele morre, porque ele passa 40 anos, né, desde a libertação do Egito até, de fato, a morte dele, peregrinando no deserto, ou seja, perambulando ali no deserto até a morte, quando ele morre no Monte Nebo, lá nas planícies de Moabe, tá? Então, isso nos dá a ideia que ele escreveu no último ano da vida dele, né? Então, provavelmente, ele escreveu Números juntamente com Deuteronômio, porque o Deuteronômio vai falar sobre a morte de Moisés, né? Tudo aponta que provavelmente ele escreveu Deuteronômio até uma certa parte, depois alguém escreveu a respeito da morte dele, porque ele não poderia escrever sobre a morte dele, né? E tudo isso indica dada a sua formação escolar de Moisés. Moisés, de fato, foi criado, né, no palácio egípcio, e o Egito, naquele momento histórico, era a grande potência mundial, né, berço, né, de toda uma cultura, né, que trata a respeito de matemática, de história, de filosofia. Então, era uma coisa muito avançada, né, tinha uma cultura bastante avançada, aritmética, né, de engenharia, de política, de finanças. Então, Deus o capacitou no palácio, inclusive, podendo, inclusive, sendo um escriba, sendo um grande escritor, conforme Números, capítulo 33. Então, de fato, ele era a pessoa mais apta a poder escrever este livro, tá bem? A datação desse livro, né? A datação desse livro fica aproximadamente em 1405, porque, de fato, se foram nos 40 anos, né, no finalzinho dos 40 anos do deserto, que Moisés foi explicando os acontecimentos, né, é justamente naquele momento que está na fundação do Deuteronômio, né, no 40º ano depois do Êxodo. Então, é naquele último momentozinho ali de vida de Moisés, tá? Lugar, aqui é bastante interessante. Onde foi que Moisés escreveu? Tudo indica que ele escreveu nas planícies de Moabe, né, próximo da morte dele. Porque o livro de Números é um livro que vai narrar inúmeras movimentações geográficas do povo de Deus. O povo de Deus está em movimento, não fica parado. Enquanto o Levítico está ali paradinho, em Números não. Em Números, o povo de Deus está o tempo todo andando pelo deserto. Porque, só para você imaginar, inicia no Monte Sinai, onde eles estavam lá há mais de um ano, né? Ficaram lá um ano parado no Monte Sinai, né? No momento de construção, de ensino, de preparação, o que viria, né? Onde é feito o primeiro censo. Depois ele sai do deserto do Sinai, vai para o deserto de Parã, né? Onde lá no deserto de Parã, eles vão, de fato, no meio do caminho, ele vai mandar os espias, né? Onde os espias vão, de fato, para a Terra Santa e voltam, e aí dá aquele relatório, e a gente já sabe do problema que vai acontecer a história de Caleb e Josué. Então, estava no Monte Sinai, ou seja, no deserto do Sinai, depois estava no deserto de Parã, depois eles vão para Cades Barné. Em Cades Barné, quando vai ter o grande problema, porque ali é onde Miriam morre, ali é onde vamos encontrar
as águas de Meribá, onde Moisés vai dar 2 tacadas na pedra com raiva, e é um momento, né, que os últimos anos de peregrinação chegando ao fim. Depois eles vão para Arade, né, onde o rei de Arade vai tentar vencer o povo de Deus, e aí, de fato, o povo de Deus consegue vencer esse rei, depois vai para o sul, e ao leste, mais ou menos, do Mar Morto, mais ou menos, na parte ali bem, quase indo para a Galileia. Depois eles vão passar por Edomita, pelos Edomitas, por Edom, né? Eles queriam passar, mas eles não são permitidos passar porque o rei Edomita não permite. Daqui a pouco vamos tratar isso dessa história. 6, depois ele passa pelos Amonitas, né? Em Amon, que também passa por guerra, e eles acabam derrotando os amorreus e ficam com o território. Depois ele passa por Bazã, onde Moisés, antes de entrar na cidade, manda os espias para fazer um relatório de como era a cidade, né? Parecido lá com Números capítulo 10. Porque sempre é comum, todos os generais, antes de adentrar um determinado terreno, eles mandam o que chamamos de batedores, que na Bíblia aqui chama de espias. Esses batedores, eles percorrem o território, fazem um reconhecimento de campo, né, da artilharia, e depois voltam com o relatório para o chefe montar, né, a estratégia de guerra. Então, lá em Números capítulo 21, versos 33 a 35, mais ou menos, Moisés manda esses espias para a terra de Bazã. Depois, vamos ter as campinas de Moabe, né? Onde, de fato, o povo de Deus se acampa. E onde ele fica ali na altura de Jericó, o povo de Deus vendo a Terra Santa sem poder adentrar. Depois vão para Moabe, né? Onde vai ter, de fato, a guerra com o rei Balaque, mata Balaão também. Né? Depois Balaão abençoa a Deus antes de morrer, né? Lá em Números capítulo 22. Depois o povo de Deus vai para Gileade, né, onde, de fato, 2 tribos reivindicam o direito de ficar naquela terra, que é a tribo de Ruben e a tribo de Gad. Então, vejam que são 10 locais que o povo de Deus percorre, né? Deserto de Sinai, deserto de Parã, Cádiz de Barnea, Arade, Edom, Amon, Bazã, Campinas de Moabe e Gileade. Então, são 10 locais, lugares chaves mencionados no livro de Números. Veja que é um livro extenso, né? Quanto às movimentações geográficas. Mas se seguir essa lógica aqui, não tem problema nenhum, porque eu falei, né, de forma sequencial os lugares. Principais personagens, vamos encontrar Moisés, que é o grande profeta, líder e é o principal porta-voz e responsável pelo povo, né? Tem mais de 200 referências a esse grande profeta, inclusive para os judeus, né? Para o judaísmo, ele é o grande, maior profeta de todos, né? Já depois vem Arão, que é o irmão de Moisés, que é o primeiro sumo sacerdote, vai aparecer no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, né? Depois morre lá no capítulo 20, eu acho, se não me engano, ele acaba morrendo. Miriam, que é irmã de Moisés, né? Que também é uma compositora, é uma profetisa, mas foi assolada de lepra por ter tido ciúmes, né, de Moisés, porque de fato ela deixou a inveja consumir tanto ela quanto Arão. Tá? Josué, que é o sucessor de Moisés como líder de Israel, né, juntamente com Caleb, é um dos únicos que conseguiu ver os milagres detalhados em Êxodo e também conseguiu apontar a respeito dos milagres feitos na Terra Prometida. E Caleb, juntamente com ele, né, teve também, foi apenas dois, né, conseguiram ver os milagres em Êxodo, com o Mar Vermelho, e também do Rio Jordão, e também os milagres lá na Terra Santa. Eleazar, que é filho de Arão, e sucedeu depois da morte de Arão, lá em Números, capítulo 12, né, que Arão é morto lá no deserto, né, de Sim, né, deserto de Sim, deixa eu ver, Arão é morto, deserto de Sim, Arão é morto. Depois da morte de Arão, lá no capítulo 20, Eliezer passa a ser o sumo sacerdote substituindo o seu pai. Depois vamos ter Corá, um levita, né, que queria ser o sacerdote líder de Jerusalém, do povo de Deus, né?
e por causa da sua rebeldia acabou sendo morto. Vamos encontrar também Balaão, né, um profeta feiticeiro, gentil, né, que passou, de fato, por mais que fosse gentil, ainda assim adorava a Deus e tentou conduzir Israel à idolatria, né, um chamado de profeta mercenário, né, mencionado do capítulo 22 ao capítulo 25, são 3 capítulos dedicados a esse cidadão, tá? Principais doutrinas, rebeldia contra Deus, a rebeldia contra Deus, de fato, se deu, no caso de Números, né, em razão da combinação, da junção do povo de Israel com o povo gentio. Isso vamos encontrar aí, via de regra, quando acontece lá, quando eles têm contato com os midianitas. Herança da terra, né? Deus assegurou a terra prometida aos antepassados, inclusive até o próprio patriarca Abraão. E a promessa de Deus não poderia ser descumprida, né? Vamos encontrar ainda a autoridade divina dada a Moisés, como o Espírito Santo age na vida do homem, né? Uma coisa bastante interessante. Porque Moisés, essa autoridade divina dada a Moisés era, de fato, para ele ser o representante do povo, né? Para que ele pudesse falar as palavras de Deus. E esta autoridade divina, Deus dá na porção a qualquer pessoa que ele queira. E isso vai ficar muito claro com os 70, porque Deus também doa uma porção do poder dado a Moisés a outras autoridades, né, do povo de Deus, a outros príncipes. E esses homens, quando recebem uma porção, né, do Espírito, da autoridade divina dada a Moisés, esses homens passam a ser profetas e passam a profetizar no povo de Deus, uma das histórias de Eldad, de Medad, né, muito interessante, tá? O pecado de Israel e o juízo do Senhor, ou seja, Deus não tem seus favoritos, ainda que fosse o povo eleito, se cometeu pecado, obviamente exige-se a punição, né? Infelizmente, a mesma mão que afaga é a mesma mão, né, que vai castigar. Fidelidade de Deus à sua aliança, né? Então, o povo de Deus passa a ser infiel, automaticamente vem sim a maldição. Passa a ser fiel, obedecendo a lei, automaticamente vem bênção, né? Então, essa história da maldição e da bênção, a história da rebelião para o arrependimento. Então, são essa conjugação de arrependimento, bênção e rebelião, maldição, percorre para todos os 36 capítulos desse livro, tá? E agora chegamos no esboço desse livro. Como ler o livro de Números? O livro de Números deve ser lido a partir de 2 gerações. A primeira geração e a segunda geração. Cleiton, como é que eu vou saber que é a primeira e a segunda geração? Pelo censo. O censo feito nesses dois censos feitos no livro de Números, ele de fato faz um corte. A primeira geração que foi escrava no Egito, que vai caminhar no deserto, é representada pelo censo apontado em Números capítulo 1. 603 mil homens que serão mortos no decorrer do deserto, que serão punidos a ficar perambulando pelo deserto. A segunda geração vai ser identificada pelo segundo censo. E o segundo censo vai estar presente no livro de Números, capítulo 26, onde aquele censo foi feito, o primeiro censo foi feito por Moisés e Arão. O segundo censo foi feito por Moisés e Eleazar, porque Arão já havia sido morto. Esse segundo censo, enquanto o primeiro censo foi feito no Monte Sinai, por Moisés e Arão, retratando o povo que saiu do Egito, o povo escravo, o segundo censo não foi feito no Monte Sinai, foi feito nas planícies, nas campinas de Moab. E feito por Moisés e Arão, contabilizando os filhos da primeira geração, do primeiro censo. Porque o primeiro censo, 603 mil homens morreram. Mas eles deixaram filhos. Então, os filhos desses homens, que estavam aptos para a guerra, tinham acima de 20 anos, foram contabilizados 601 mil homens. Quase o dobro
da população de Camaçari. Ok? Então vamos ter duas histórias na Bíblia. A primeira história desse povo que morreu no deserto e a segunda história desse povo que vai dar continuidade à história de Deus no livro de Josué. Tá? Tanto é que a primeira geração morre e a segunda geração, que assim que é contabilizada a segunda geração no Números capítulo 26, no capítulo 27, Josué é nomeado o líder, né, do povo de Deus. E aí inicia a grande, né, a batalha lá para a entrada na Terra Santa, que é dita no livro de Josué. O livro de Números não entra na Terra Santa, não fala em Terra Santa nenhuma, tá bem? Fala de morte dos rebeldes e preparação para a entrada na Terra Santa. Tem que ser feito esse corte. Se você não fizer esse corte, você atrapalha tudo. Primeira geração, do capítulo 1 ao capítulo 25. Segunda geração, do capítulo 26 ao capítulo 36. Beleza? Primeiro censo, primeira geração, geração do deserto, geração dos escravos, geração do que saiu do Egito, capítulo 1 ao capítulo 25. Todo mundo morre. Vira poeira, cadáver no deserto. Capítulo 26, novo censo, filhos daqueles dos mortos, nova geração, nova mentalidade, nova aliança, arrependimento, bênção e promessa da entrada da Terra Santa, capítulo 26 ao capítulo 36. Fez esse corte? Fica beleza a leitura do livro de Números. E agora, vamos aqui vamos explorar, né? Vamos adentrar aqui nas histórias maravilhosas desse livro de Números, beleza? Na primeira parte do livro de Números, que é a primeira geração, que é Israel no deserto, ou aquela geração toda do Egito que morre, os 603 mil homens, no capítulo 1 vai tratar sobre a organização de Israel ao redor do tabernáculo. O tabernáculo é instituído. Mas esse tabernáculo é instituído, mas a organização, de fato, Deus determina como é que o tabernáculo deveria ser protegido. E como é que ocorre essa proteção? É muito interessante. No capítulo 1, Deus vai mandar Moisés numerar as tribos. Numere o quantitativo de homens aptos para irem à guerra. É o primeiro censo, número 1. No capítulo 1, ele diz que os levitas não deveriam ser contabilizados porque, de fato, eles eram apenas obreiros, né, que deveriam prestar auxílio ao tabernáculo. Isso é o capítulo 1. Vão contabilizar 630 mil homens. Capítulo 2. Deus determina a ordem das tribos no acampamento. Cada movimentação que a nuvem, quando a nuvem estava no tabernáculo, se movia, o tabernáculo tinha que ser desmontado e o povo de Deus seguir a nuvem de poeira, ou a nuvem de vento, né, de ar, ou a nuvem de fogo. Deus determinou a saída, tinha que desmontar o acampamento e seguir. Só que Deus determina que na montagem e desmontagem do acampamento tinha que seguir uma ordem. E aí ele vai apontar que cada grupo fosse organizado com sua própria bandeira e cada um marchava no grupo de sua família. Veja que o Estado de Israel foi instituído, mas a ideia era tribal. Era grupos, era pequenos nichos, era pequenas famílias, pequenas não, grandes famílias, né? Eram como se fossem divididos em glebas, divididos em bairros, né? Gleba E, uma família. Gleba B, outra família. Piaçaveira, uma família. Inocó, uma família. Então, era essa a ideia. Só que a organização dele era que é bastante interessante. Quando o tabernáculo ficava no centro, e ficavam 3 tribos no leste, 3 tribos no norte, 3 tribos no sul, 3 tribos no oeste. Divididas de forma bastante organizada pela quantidade de cada tribo, já que foi contabilizado, e a visibilidade, as tribos mais fortes sempre ficavam na ponta, né? Um exemplo, Efraim, que era a tribo conhecida pelos guerreiros, ficava logo na ponta do oeste. Dan ficava no norte. Ruben ficava no sul e Judá ficava no leste. São as cabeças, né, de cada tribo que, de fato, deveria tomar conta, né, desse arraial. Então, o arraial era o tabernáculo no centro
3 tribos no leste, 3 tribos no oeste, 3 tribos no norte, 3 tribos no sul. Então, ficava... sempre o tabernáculo era protegido, né? Não permitindo a invasão, e nenhuma dessas tribos poderia adentrar no tabernáculo, somente os levitas e os sacerdotes. Tá bem? As atribuições dos levitas. Enquanto capítulo 1 capítulo 2 fala sobre o povo, no capítulo 3 capítulo 4 fala sobre o levita. Levita em específico, tá? 3 e 4, 1 e 2, o povo todo de Deus. 3 e 4, dos levitas. No capítulo 3 vai falar que são os filhos de Arão, né? Que é Nadab, né? Que era o mais velho, depois Abiú, ambos foram mortos. Depois ficou Eleazar e Itamar, que são os sucessores de Moisés. Tá? Então, os serviços, né, do tabernáculo seriam feitos pelos filhos de Arão e pelos levitas. Né? E no capítulo 3 vai falar que a única responsabilidade dos levitas era servir Arão e os seus descendentes. Né? E o Números, no capítulo 3, vai apontar por que os levitas foram escolhidos. Porque ele vai dizer que lá no Egito, quando Deus matou todos os primogênitos do Egito, ele salvou os primogênitos de Israel. E desde Êxodo apontou que todos os primogênitos de Israel seria de quem? De Deus. Então Deus substitui, já que ele separou todos os primogênitos de Israel, Deus substitui os primogênitos que o povo de Deus tinha que oferecer. Ó, meu primeiro filho é seu, Deus. Então Deus fala, não, tudo bem, você não precisa mandar seu filho, não. Os levitas irão substituir os primogênitos. E aí, de fato, aquela população que tivesse, por exemplo, 50 mil filhos, né, da geração, e tivesse apenas 30 mil levitas, o povo tinha que pagar essa diferença, entendeu? Porque tinha que ter 50 mil, primeiro filho de cada família tinha que ser consagrado a Deus. Então, a representatividade do seu filho era um levita. Por isso que os levitas foram escolhidos como substituição, né, daqueles que Deus consagrou como primogênito da família de Deus, tá bem? No capítulo 4, vai falar sobre os deveres dos levitas, ele separa por tarefa, um montava a tenda, outro montava as cortinas, outro montava e desmontava, outro fazia varrição, outra família fazia a vigilância. É bastante interessante o capítulo 4. No capítulo 5, Deus apresenta leis ao povo. Regras sanitárias, ou seja, leproso imundo, lançado fora do arraial, sai fora, não dá nada, meu irmão. Quem causou prejuízo a terceiro, paga o prejuízo. No capítulo 5 tem uma coisa bastante interessante, a prova da mulher suspeita de adultério. Um homem que achasse que a mulher cometeu adultério, não é que cometeu, não, é que se ele suspeitou, a mulher tinha que ser levada para o altar, chegando lá, o cara apresentava ao sacerdote, o sacerdote pegava uma jarra de água, pegava um barro, da areia, jogava dentro, misturava, dava a mulher. Se a mulher passasse mal, aí ela era culpada e poderia ser castigada. Se a mulher não passasse mal, ela estava limpa, e ela ainda assim ela tinha que fazer um juramento dizendo que não cometeu nada, que era coisa da cabeça do marido. Também isso vai estar no capítulo 5 do livro de Números, tá? Que era chamado de água amarga, porque era com barro que era dado e ela tinha que beber. Pense. Capítulo 6. A lei do nazireado vai falar sobre o nazireu, aquele que é consagrado. Nós lembramos aqui da história de Sansão, de Ana, temos a história de João Batista, até o próprio Jesus Cristo, né? Uns apontam que ele seria um nazireu. Né? E mais o modo que eu mais gosto no capítulo 6 é que remete à minha avó, né? Porque no capítulo 6 de Números vai apontar a lei, o modo de abençoar os filhos de Israel. Até isso. Arão não podia abençoar de qualquer maneira. Então, Deus fale para Arão, ele vai dizer assim para o povo, que o Senhor Deus os abençoe e o guarde. Números capítulo 6, verso 24, ó. Que o Senhor Deus os abençoe e o guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê paz. Isso não é que o povo tinha que buscar Arão. E Arão tinha que fazer uma petição, um pedido, um clamor a Deus para abençoar aquele povo. E eu lembro de minha avó, às vezes falava, minha avó aqui, lá, que Deus abençoe e te guarde, meu filho, que Deus tenha misericórdia de você. Então, às vezes, uma passagem está em Números, capítulo 6, versos 24 a 26. Bem interessante, tá? Depois do capítulo 7 a 10, vamos ter a orientação de Israel a respeito do tabernáculo, né? O capítulo 7 vai falar sobre a oferta dos príncipes na dedicação do tabernáculo do altar, que vai dizer que os príncipes
eles cada um tinha que apresentar 6 carroças cobertas e 12 bois, porque de fato, como o tabernáculo ia ser iniciado, os líderes tribais tinham que trazer uma oferta generosa, né? Não podia ser feio. No capítulo 8, Deus aponta como deveriam ser acesas as lâmpadas. Lembra do candelabro, que vai ter os 7, né, compartimentos? Ele fala, ó, tem que ser aceso com fogo santo e ainda assim, né, colocar no local que dê luminosidade para todo o lugar santo. Porque o lugar santo e o santíssimo era separado por um véu, né? O lugar santo, o lugar santo dos santos, né, somente era acessado pelo sumo sacerdote uma vez no ano, onde vai estar lá a aliança, aquele negócio. Então, no capítulo 8 vai dizer como devem ser acesas essas lâmpadas, a consagração dos levitas, que vai falar sobre a purificação dos caras, dando banho, rapando todo o cabelo, os pelos do corpo e as vestimentas, né? Porque, de fato, eles não podiam estar impuros para, de fato, que eles iriam combater a impureza, né? Então, não podia. E o capítulo 8 nos traz uma ideia bastante interessante. Os levitas, eles só poderiam iniciar o seu serviço com 25 anos de idade. E eles só poderiam servir, e eles serviam dos 25 anos de idade até os 50 anos. Então, são 25 anos de serviço. Depois de 25 anos de serviço, ele poderia largar o serviço e fazer outra coisa. Ou, se desejasse, continuaria fazendo a mesma coisa, tá bem? Isso vamos encontrar lá em Números capítulo 8, verso 25. Números capítulo 9 vai falar sobre a celebração da Páscoa no deserto. Porque, de fato, aqui vamos falar da segunda Páscoa, porque a primeira foi feita no Êxodo, né? Lá é mencionado no Êxodo. A segunda celebração da Páscoa no deserto do Sinai é feita em Números capítulo 9, tá? Outra questão interessante é que ele fala aqueles que estão impossibilitados de realizar a Páscoa por viagem, por doença, porque estava impuro, leproso, estava fora do arraial, eles podiam celebrar a Páscoa um mês depois, né? Então, podiam a segunda celebração para os ausentes e imundos, né? Depois, no capítulo 9 ainda, vai falar sobre como a nuvem iriam guiar a marcha dos israelitas, né? Então, aqui já vai apontar como se sucederia esse direcionamento de Deus. No capítulo 10, vai falar como ocorreria o chamamento do povo de Deus, que daria por meio de 2 trombetas de prata, de acordo com o som, o povo de Deus iria se reunir. De acordo com o som, o pessoal ia se preparar. De acordo com o som, o povo ia se retirar. Tá bem? Explica, né, como haveria a comunicação sonora. No capítulo 10 ainda vai falar que os israelitas, depois de 2 anos, né, saem do monte da planície, né? Da planície não, do Monte Sinai, do deserto do Sinai, e vai para o deserto de Parã, né? E no capítulo 10 tem uma passagem muito interessante que Moisés vai rogar para o seu cunhado, chamado Obabe. Outros vão apontar que é Jetro, que Jetro, umas versões vão dizer que ele foi chamou o sogro, outros vão apontar que é cunhado, eu acho que é cunhado, né? Outros vão criar polêmica que Obabe, Reuel e Jetro são a mesma pessoa, mas nós não podemos afirmar com tamanha veemência. Na minha versão diz que é cunhado, né? E Moisés roga, ó, meu cunhado, a gente está caindo fora aqui do Monte Sinai, venha com a gente. E aí o cara disse, rapaz, não vou não, vou para minha família. O cara disse, rapaz, Moisés disse, não venha. Venha conosco, porque você é um perito no deserto. Você conhece o deserto, por quê? Porque a família da mulher de Moisés era midianita. E os midianitas ficavam, de fato, no sul, né, do Monte Sinai. Então, a galera era altamente... No sul não, fica ao lado do Monte Sinai. Então, eles tinham autoconhecimento, eles eram peritos no deserto. Eles sabiam onde acampar, sabiam onde teria os perigos, onde poderia achar água. Tá? Então, Moisés roga, rapaz, vem com a gente que você vai nos ajudar. Tá? Só que o X da questão, no capítulo 10, o povo de Deus anda por 3 dias no deserto. 3 dias, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no deserto. Tá? E o que acontece? Diante das provações da aflição, o povo começa a murmurar. Vou morrer, melhor ter ficado no Egito. E aí eles começam a reclamar, e no capítulo 11, eles passam a chamar o lugar de Taberá. Por quê? Deus, diante de tanta murmuração, Deus manda fogo no arraial e consome uma parte do arraial. E aí, de fato, eles começam, murmuram com Moisés, pede para Moisés interceder por Deus. E eles passam depois a reclamar do maná, dizendo que queria carne. Tá?
Depois disso, Deus, percebendo que Moisés sozinho não iria dar conta, Deus designa 70 anciãos. Esses 70 anciãos são líderes do povo para que ajudassem Moisés. Né? E depois disso, Deus tira o que aconteceu. Deus fala para Moisés que daria carne para aquele povo durante um ano inteiro. Desculpe, Deus daria carne que comportaria um ano inteiro de comida. Tanto que, para você imaginar, cada uma daquelas pessoas pegaram cerca de 1.000 quilos por pessoa de carne. Pensa. Então, eles ficaram enfadados de tanta carne. E Deus diz, vou dar tanta carne que vai sair carne pelos seus orifícios, né? Pelo nariz, pela boca e tal. Só que Moisés também desdenhou de Deus. Discordou. Ele falou, oxe, como é que você vai dar carne no deserto? E aí Deus disse, agora eu estou pensando que o cara não está com a mente legal, não. Vou designar aqui 70 anciãos para ajudar ele. E no meio do caminho, para uma demonstração de Moisés, para dizer, olha, Moisés, o meu poder é ilimitado e não estou preso apenas a você. Deus tira a porção da autoridade divina a Moisés e distribui, ele tira uma porção de Moisés e dá um pouco para os 70 anciãos. Sendo que Moisés convoca os 70 anciãos para ir à porta da tenda, só compareceram 68. E esses 68 começam a profetizar quando recebem o Espírito Santo. Só que 2 desses anciãos não foram, disseram, não vou lá não pude não. Que é o chamado de Eldad e Medad. E como eles não foram, o Espírito de Deus atingiram ele no meio do povoado. E esses homens começaram a profetizar, e sai um homem gritando, Eldad e Medad está profetizando. E aí Josué vê essa cena. E Josué vai até Moisés e reclama, rapaz, não permite isso não. Isso é uma blasfêmia. E aí, de fato, Moisés diz assim, que nada, meu irmão. Isso aí é uma grande coisa, deixa esse camarada. Se ele, de fato, vai ter se eles têm esse direito aí, é porque Deus que permitiu. Eu quero que o mundo todo possa profetizar as vontades de Deus, né? Já profetizando o que aconteceria no dia de hoje, a partir da morte de Cristo Jesus. Tá bem? E depois daquela questão que o povo pediu carne, né? Deus manda as codornas, cada um consegue acumular 1.000 quilos por pessoa. Obviamente, é muita carne. No deserto, questões sanitárias para guardar essa carne. Provavelmente deve ter comido, estava com tanta vontade de comer, comeram carne apodrecida. Tem-se uma epidemia no local, que acabou matando inúmeras pessoas. Tanto é que o nome foi chamado de Kibrote Atavá, que quer dizer a sepultura dos desejos, né? Porque muitos morreram ali porque comeram muita carne, comeram muita carne estragada, acho que tentaram... Porque 1.000 quilos de carne, pensa, como é que você vai guardar 1.000 quilos de carne, né, sem refrigeração, sem nada, no deserto? Então, muitos comeram carne estragada e aí provavelmente morreram. No capítulo 12, já que Moisés já estava murmurando, já não estava aguentando mais a murmuração, Deus já tinha mandado uma porção do Espírito para 70 anciãos que passaram a profetizar, chegou a vez de Miriam e Arão que passaram a descredibilizar Moisés em pleno povo, apenas porque Moisés, ele acabou casando com uma mulher egípcia, ou com a mulher Cussita, que é uma cidade africana, né? Segundo os historiadores, ele casou por uma questão bélica, né? Porque ele queria ter um resguardo, porque era comum os líderes, né, de cada povo casar com as princesas. Então, muitos apontam que ele, sob uma perspectiva de guerra, política, estratégica, ele acabou casando com a egípcia. Só que isso causou ciúmes por parte dos seus 2 irmãos, porque muitos historiadores apontam que 3 fatos impactaram. A vinda de Jetro, que influenciou Moisés a instituir juízes. 2, Deus ter dado uma porção e outros homens ter profetizado lá no arraial. 3, o casamento de Moisés, que por eles discordarem que eles deveriam casar com a mulher do próprio povo, ele casou com a egípcia. E a segundo momento que ele acaba descumprindo, né, o dos 10 mandamentos, que ele não poderia adulterar, né? Então ele acabou, não adulterarás, né? No caso ele adulterou porque ele era casado com Zípora, então ele casou novamente, mas foi uma perspectiva estratégica, né, de guerra. E aí, em razão disso, Miriam fica leprosa,
Arão só não morre porque, cometemos a grande loucura, Moisés, roga aí para Deus e Deus intercede. Ele acaba não morrendo, mas ainda assim, mesmo Moisés falando com Deus, Deus, perdoa Miriam, Deus fala, não. Se ela tivesse nascido, o pai cuspisse na cara dela, não tinha que ficar 7 dias, né, separada do povo, afastada. Do mesmo jeito, ela vai ficar 7 dias fora do arraial. Mas ainda assim que ela ficou 7 dias fora do arraial, o povo de Deus não se movimentou, ficou aguardando, de fato, ela retornar dos 7 dias de purificação, de fato, para ela repensar essa besteira que ela fez. No capítulo 13, vamos encontrar a rebeldia do povo de Deus e suas consequências, né? No capítulo 13, no capítulo 12 teve a questão de... No capítulo 13, vão ter 12 homens que são enviados para esfriar a terra de Canaã. Eles passam 40 dias de espionagem, né? 10, depois esses 12 voltam para dar o relatório, 10 dizem, rapaz, estamos perdidos, só tem muralha, os caras é forte, os caras é grande, cheio de arma, nós não temos nada, vamos morrer. E aí o povo acredita nos 10. E 2 passa a dizer, não, rapaz, fica com medo não, que nós vamos comandar. Pode lá ter amalequitas, heteus, jebuseus, amorreus, cananeus, pode ter o que for, tem Deus, a gente vai destruir todos eles. Tá? E o povo de Deus acaba seguindo os 10. No capítulo 14, vamos ter que, no capítulo 14, dado o relatório dos espias, que foram 40 dias de espiagem, eles dizem, vamos voltar para o Egito e vamos escolher outro líder. E Josué e Caleb rasgam a roupa, e o povo tenta matar eles de pedrada, porque eles dizem, não, não faz isso não, a gente vai conseguir vencer. Quem venceu o que é para pegar pedra para jogar nele? E aí Deus manda uma epidemia, e depois disso essa geração toda vai morrer, e somente os descendentes dele vão ver a Terra Santa por causa da promessa que eu fiz aos patriarcas. E aí Moisés intercede, os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã, os 10 espias que provocaram toda aquela balbúrdia ficaram doentes e foram mortos, né? E aí parcela da população aceitou, outra parcela disse assim, não vamos aceitar essa história não, vamos tentar tirar um passo. Né? Os caras estavam na planície de Moab, dava para ver Jericó. E aí eles, de fato, alguns homens tentaram adentrar na terra prometida, mas foram mortos pelos amalequitas e pelos cananeus. Tá bem? No capítulo 15, vamos ter leis sobre as ofertas e sacrifícios, repetição lá de Levítico, leis acerca das bordas de vestes. Deus fala, olha só, ponham pingentes aí, bicho, nas capas de vocês, e na ponta do pingente vocês vão botar um cordão azul. Mas por que um pingente na capa com um cordão azul? Porque Deus aponta lá em Números 15, verso 39, que toda vez que você estivesse vendo um homem, né, passando com um sinal, um sininho azul, é para eles lembrarem dos mandamentos de Deus e assim remetessem uma adoração em espírito, né? E de fato, e em consciência, né? É porque de fato você pode lembrar, você pode gostar dos mandamentos, mas você vendo um pingente com a fita azul, automaticamente remete aos mandamentos e remete à adoração. Tá bem? No capítulo 16, vamos ter a rebelião de Corá. Corá, um levita que queria ser sacerdote, né? E aí pede ajuda de Datã, On e Abirão, sendo que Datã, On e Abirão são da tribo de Rubens, né? E além de Corá, Datã, Abirão e On, eles conseguiram reunir 250 líderes israelitas famosos, né? E aí, Moisés fala, vamos fazer um desafio, pega um incenso aí. E Moisés chamou, por que Moisés determinou que pegasse o incenso? Porque a principal discussão desses homens era contra Arão, a primeiro momento o sumo sacerdote, e contra Moisés. Só que o incenso somente poderiam ser queimados pelo sacerdote. E aí, o que é que Moisés fala? Pega o incenso. Se o seu incenso queimar, ficar tudo beleza lá, o fogo de Deus ajudar a consumir lá, você é escolhido. Se não, vamos ver no que é que vai dar. E faz o desafio. E ele fala, olha, Moisés fala, se eu for de Deus, a terra vai se abrir e vocês vão morrer, beleza? E aí, de fato, a terra se abre, esses homens são consumidos vivos, né? São consumidos vivos pela terra. Também outro fogo, os 250, lembra? Líderes que estavam com incenso também,
mata os 200, o fogo de Deus sai, mata os 250 líderes, porque apenas os sacerdotes podem queimar o incenso. Os incensos daqueles homens, eles fundem e fazem uma placa de ferro para colocar no altar para que eles lembrem do mal que cometeram. Outra, Deus manda uma epidemia que mata 14.700 pessoas, mas era aplacada pelo sacrifício e oferta de Arão. No capítulo 17, a vara de Arão vai florescer, porque, como houve discussão a respeito da autoridade de Arão, Moisés pede que cada líder traga uma vara, coloca a vara de fato lá no lugar santo, o santo dos santos, depois somente a vara de Arão, que dá broto, flores e amêndoas maduras. No capítulo 18, vamos falar sobre os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas, a necessidade do povo dar dízimo e como ocorreria o sustento desses homens. No capítulo 19, vamos ter a água da purificação, a água da separação, que é justamente pegar uma novilha vermelha, matar fora do arraial, depois levar todos os pecados para ela, depois pegar aquelas cinzas, colocar numa água, que é a preparação da água, porque essa água que é utilizada na cinza da novilha vermelha, é que serviria para tirar a impureza e os pecados do povo. Então, é a preparação da água, da purificação, da separação. Bem, como eu vou falar sobre o contato com o defunto, o camarada ficaria 7 dias lá fora do arraial, 7 dias impuros, tá bem? No capítulo 20, vamos falar, já que Miriam se revoltou, né? No capítulo 12, vamos ter a morte de Miriam em Cádiz de Barneia, né? Ela é morta e enterrada lá. O povo passa a reclamar de sede, né? Lá em Cádiz de Barneia, e é lá onde vamos encontrar águas de Meribá, que é quando Deus fala ao povo, está com sede, mas santifique a rocha, que a rocha dará os devidos, né? Brotará água. Só que Moisés, muito indignado, né? Acaba, né? Não seguindo exatamente o que tinha que ter feito. E acaba dando 2 tacadas na rocha, que é água, e acaba cometendo, né, um ato contra Deus. O que ocasiona aí uma predição quanto à sua morte. Tá? No capítulo 20, agora por que Moisés, ele é, de fato, ele de fato, ele é castigado, porque cabia a ele, nas águas de Meribá, santificar o ato. E o líder jamais pode se rebelar contra os murmuradores. O líder ele tem que sempre apresentar a graça redentora de Deus, mesmo que os pecadores tenham a cotumar-se, o costume de continuar pecando. Né? Então, esse foi o grande erro de Moisés. Né? Tanto é que Deus fala, o seu erro foi você não ter santificado a rocha, o teu erro foi você ter caído na história dos murmuradores, o teu erro foi você não ter continuado a apresentar a fé redentora de Deus, ainda que os seus seguidores continuem a cometer pecados, porque eles de fato estão aptos a cometerem erros, né, e pecados, mas você não, você é o líder, você de fato tem que dar sempre a garantia, porque os mensageiros de Deus devem estar preparados para isso. Né? Essa é a ideia que o capítulo 20 nos dá. Tá bem? No capítulo 20 ainda, Moisés manda um comissário para a terra de Edom e diz, meu irmão, eu sou descendente de Jacó. Vocês são edomitas, vocês são descendentes de Esaú. Né? Então, somos primos, pô. Deixa a gente passar por sua terra aqui, não vamos ficar em sua terra. Se bebermos ou comermos qualquer coisa, vamos pagar. Se edomita diz, vocês vão ter que dar a volta pela cidade. E esta volta pela terra dos edomitas é que o bicho pega. Porque o povo fica altamente indignado. E aí passam a se indignar contra Moisés, passa a falar mal do maná. Que porcaria de comida, queria voltar para o Egito para comer lá minha cebola, meu alho, meu peixe, tal, queria fartura. E aí Deus, de fato, fica indignado. E para mim, o melhor capítulo de Números, capítulo 21, manda serpente ardentes, meu Deus, o horário, manda serpente ardentes, né, de fato, para picar as pessoas. Mas todo aquele que fosse picado e olhasse, de fato, para a serpente, né, pendurada no madeiro, num pedaço de pau, ele seria curado. Então, bastava ter fé. Né, um dos capítulos muito bonito e utilizado em João, capítulo 3, no diálogo entre Cristo e Nicodemos, tá bem? Lembrando que até o símbolo da medicina é o quê? É, de fato, uma serpente enrolada num pedaço de pau.
fazendo referência a isso, a capítulo 21, as serpentes abrasadoras que picavam o povo de Deus, mas que, de fato, aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam tinham cura. Por isso que a cura, serpente, madeira, no símbolo da medicina, hoje é utilizada aí, com base no capítulo 21. Tá bem? No capítulo 21 vai falar sobre o livro perdido, né? O livro das guerras do Senhor, que nunca foi encontrado. Tá? Também, no capítulo 21, Moisés pede passagem ao rei dos amorreus, proíbe, mas são vencidos. Depois eles tomam Esbom e também vence o rei Og, o rei de Bazã. No capítulo 22, vamos encontrar a história de Balaque e Balaão, que todos nós já sabemos. Balaque, o rei midianita, que pede para Balaão: eu vou lhe pagar por ser maldição ao povo de Deus. Tá? E aí o povo de Deus chega na planície de Moabe e Balaão fala: só vou falar o que Deus me permitir. Capítulo 22. No capítulo 23, Balaão manda Balaque edificar 7 altares. No capítulo 24, ao invés de Balaão amaldiçoar o povo de Deus, ele acaba abençoando, né? E aí ele apresenta as profecias contra Moabe e todos os povos do norte, né? Uma coisa muito interessante, né? O engraçado é que toda vez que ele subia no Planalto, ele esperava ouvir algo de Deus. Mas no último altar que ele entrou, ele virou as costas. Deus, opa, nada. Você vai... Aí do alto do Planalto, ele viu o arraial do Senhor. Obviamente o tabernáculo com três tribos, tudo acampado. E aí ele teve que, de fato, apresentar, né, proferir aquela célebre frase: como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Eu como posso condenar aquele que Deus não condenou? No capítulo 25, os israelitas, né, pecam com as filhas moabitas, ou seja, cometem imoralidade sexual, são acampados no Vale das Acácias, o povo de Deus passa a praticar idolatria, eles são convidados para fazer um banquete. Moisés determina que todos eles fossem enforcados pelos próprios membros da tribo. Depois vamos ter a história de Zirrim, né, um israelita da tribo de Simeão, que leva uma princesa moabita para a tenda, e aí Finéas passa a lança na barriga dos dois, mata, né? E até Finéas matar esse Zirrim e a princesa moabita, que foram para dentro do acampamento, uma epidemia já tinha matado 24 mil pessoas. Aqui finaliza a primeira geração. A segunda geração vai ser mais rápida. A segunda geração vai ser do capítulo 26 ao 36, tá? O que vai tratar sobre os preparativos para a conquista da terra prometida. Eles não entram, mas só há uma preparação. No capítulo 26 é feito um novo censo, já que a primeira população, né, que saiu do deserto ficou peregrinando 40 anos, morre de 20 anos para cima, só que eles tiveram filhos, esses filhos são contabilizados, que contabilizam 601.730 pessoas, capítulo 26. No capítulo 27, a lei acerca das heranças, como seria dividido de acordo com o número de tribos. Deus anuncia a morte de Moisés, que seria no Monte Nebo, nas planícies de Moabe. Josué é designado sucessor de Moisés, no capítulo 27. No capítulo 28, Deus fala sobre o holocausto perpétuo, basta ler Levítico. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e nos dias das primícias, são as 7 festas de Israel. No capítulo 29, as festas do Ano Novo, que também é chamada as festas da trombeta. A festa para o dia do perdão, que é aquele do bode expiatório, 2 bodes, um é levado um fica para Deus, outro bode é para Azazel. E aí o de Azazel fica lá no deserto, que o próprio bode ia morrer por si só. E o bode levava toda a culpa do povo. Acontecia uma vez só, na história de Israel. Depois as ofertas para as festas das barracas ou as festas de Sucote, que é utilizada até o dia de hoje. Depois eu tenho no capítulo 30, as promessas e juramentos. Não prometa, porque se você prometer, você deve cumprir. No capítulo 31, temos a vitória em cima dos midianitas. Os 12 mil armados, Finéas tocando a trombeta, 5 reis medianitas são mortos, Balaão, o profeta mercenário da mulinha, também é morto. O povo de Deus deixa as prisioneiras mulheres vivas. O Moisés disse: opa, elas, foi por causa dela que houve a imoralidade sexual, matem todas as mulheres que não são virgens e deixe apenas as crianças mulheres. Crianças mulheres e as virgens ficam para vocês, o restante todos devem ser mortos. Tá bem?
E o ato foi tão complicado que o povo de Deus teve que ficar 7 dias se purificando fora do acampamento, porque aquilo deve ter sido bastante impactante na mente daquele povo que não estava tão acostumado a cometer essas atrocidades, né? Não deixa de ser atrocidade, porque era um assassinato em massa. No capítulo 32, as tribos de Ruben e Gad pedem a terra do leste do Jordão, é chamada a terra de Gileade. Aqui tem um grande problema no capítulo 32, que vale uma pausa. A tribo de Ruben e Gad disse assim, olha, eu quero ficar aqui com minha família, lá na terra de Gileade, porque tem muito gado, a gente tem muito gado, a gente somos a cultura pastoril, e a terra é muito boa. E aí, não queria atravessar o Jordão. Ou seja, deu a entender no capítulo 32 que iriam abandonar a luta. Ah, Moisés, aí disse, como é que é, velho? Quer dizer que vocês vão cometer a mesma coisa quando os enviei para Cades Barné? Dos 12 espias, 10 disseram assim, não, vou morrer, não quero não. E 2 disseram que sim. Então, toda a maldição seria jogada nas tribos de Gad e Rubens. Porque eles disseram, não, eu quero ficar em Gileade, no capítulo 32. Então, no capítulo 33, desculpe, no capítulo 32, Moisés diz assim, não, você não pode fazer isso não. Ninguém vai ficar aqui. Temos que vencer, tirar a terra prometida. Então, a tribo de Rubens e Gad faz um acordo com Moisés, dizendo, não, beleza, vamos edificar toda essa cidade de Gileade aqui, mas nós só vai ficar as crianças e as mulheres. Os homens, vamos todo para a terra prometida, somente retornaremos a Gileade quando os nossos irmãos conseguirem aí, quando só vamos voltar para casa quando todos os irmãos israelitas tomem posse na terra que é deles. Quando todo mundo fosse sitiado na terra prometida, nós voltaremos para Gileade. Mas isso foi um grande problema, um grande estresse em Números capítulo 32. No capítulo 33, que vai tratar sobre a recapitulação do povo de Deus no deserto, vai ser contada a jornada do Egito às planícies de Moab. Pense que vai falando cidade por cidade, né? Deus vai mandar lançar fora os moradores de Canaã e vai mandar repartir a terra de acordo com o número das tribos. No capítulo 34, vai falar sobre as fronteiras, como seria a fronteira de cada região. Depois Deus vai comissionar os homens responsáveis para repartir a terra. Quem teria autoridade e legitimidade? Josué, que foi o líder, que foi empossado, né, que foi mencionado em Números capítulo 27, depois da morte de Moisés, e Eliezer, o sumo sacerdote, bem como orientado pelos chefes de cada tribo. No capítulo 35, Deus do céu, no capítulo 35 é determinado a instituição de 42 cidades para os levitas morarem, né, e suas regiões, e dar as regiões ao redor, e 6 cidades chamadas de cidade dos refugiados, ou seja, aqueles que cometerem homicídios culposos, ou seja, homicídio sem culpa. Ah, minha cidade, eu construí minha casa de forma irregular, a casa caiu, matou meu vizinho. Eu não quis matar meu vizinho, né? Ou minha carroça de boi, meu boi se desgovernou e acabou atropelando e matando uma criança. Cometi um homicídio sem querer. Então, essas pessoas poderiam ficar nessas cidades fugitivas, que seriam 6 ao total em todo o estado de Israel. Agora, eles tinham que ficar dentro da cidade. E ficavam dentro da cidade até a morte do sumo sacerdote. Se ele saísse, a família poderia matar ele, porque a única garantia de não morte era a cidade dos refugiados. Isso vai dar no capítulo 35. No capítulo 36, o último, os questionamentos dos homens da tribo de Manassés. Eu acabei esquecendo de falar sobre as herdeiras de Zelofeade, né? Lá nas herdeiras de Zelofeade, cadê ela? Acho que eu acabei me passando, daqui a pouco eu vou mencionar onde é que elas estão. Deixa eu dar uma olhada, acho que foi na repartição. Midianita, Somoto, deixa eu ver pela criança, um minuto só. Daqui a pouco eu olho. No último capítulo, porque Moisés manda repartir as terras entre os chefes, homens de cada tribo, de cada família. Só que teve um homem chamado Zelofeade, que era da tribo de Manassés, que era da tribo de José. Ele não tinha mulher. Ele tinha apenas filhas, né? Mulheres, se não me engano, eram 5. E aí, essas mulheres vão até Moisés e dizem, eu tenho o direito de ficar com a terra porque meu pai ajudou. Moisés disse, não, beleza, já consultei Deus, Deus disse que, de fato, vocês podem ter a terra. Mas no capítulo 36, os homens da tribo de Manassés, da mesma tribo dessas moças, falam assim, Moisés tem um probleminha. Se essas mulheres casarem com outros homens de outras tribos,
A partir do momento que ela casa, os homens passam a ter direito a essa terra, lá no chamado do dia, no ano da libertação. Todas as terras que é da mulher passam a ser do homem. E aí, os homens da tribo de José falaram assim, se isso acontecer, os homens das outras tribos vão ficar com a terra que é da gente, que é da tribo de José. Então, Moisés diz, não, beleza. Então, as filhas de Zelofeade foram obrigadas a casar apenas com os homens da tribo da mesma tribo delas, né, que era de Manassés. E, a partir dali, nasce o chamado jurisprudência, que a jurisprudência é um caso que, de fato, ou uma súmula, né, são um julgamento de um determinado caso que vai servir como um embasamento para as demais decisões. Porque, a partir dali, as moças de cada tribo somente podiam casar com homens da mesma tribo, justamente para evitar essa fuga de território, de patrimônio. Ou seja, a menina que era de Manassés casava com um homem de Simeão. Então, a terra deixava de ser de Manassés, passa a ser de Simeão. Então, para que evitasse isso, né, e resguardasse, né, a terra que foi prometida para cada tribo, foi proibido, né, que as mulheres casassem com outros homens de outra tribo, conforme Números capítulo 36. Tá bem? E assim, finalzinho fala apenas que as leis e os mandamentos foi dado por Deus para Moisés, para dar para todo o povo de Deus, e eles estavam na planície de Moabe, porque eles estavam na margem do Rio Jordão, enquanto que da outra margem do Rio Jordão estava Jericó. Então, eles ficavam de uma margem olhando Jericó, que era a terra prometida, não podia entrar, né? Então, já Josué atravessa o Rio Jordão, que nós já sabemos, e, de fato, destrói as muralhas de Jericó, vai ter a história lá da prostituta Raab e tal. Então, a continuidade no livro de Números é com o livro de Josué. Assim, eu encerro essa explanação do livro de Números e peço desculpa pela extensão do horário, que eu acabei me estendendo em alguns assuntos, tá bem?